Já começo o nosso vídeo perguntando como que você começou a desenhar ou a pintar? Você lembra? Quando eu tava estruturando o roteiro, eu tava aqui tentando me lembrar como é que foi o meu processo quando eu comecei a desenhar. Daí, eu lembro que quando eu era criança, acho que lá com 6, 7 anos, não tinha pressão, era tudo muito mais simples e sensorial. Eu fazia qualquer traço, desenhava em qualquer material, com qualquer cor, criava talvez até as minhas próprias texturas. Pedia para minha mãe desenhar os personagens da Looney Tunes para eu poder pintar com lápis de cor. E eu não me recordo de usar aquarela, guache, essas coisas. Eu era mais do lápis quando eu era criança. E aí, lá com os meus 10 anos, eu gostava de desenhar as roupas do Michael Jackson, dos videoclipes dele. Pois é, eu gostava. Eu amava Michael Jackson. E aí, a minha vontade de ser estilista ou designer de moda apareceu com quase 10, 11 anos. E quem diria, né, que uns tempos mais pra frente acabou se tornando a minha formação. E eu lembro mais ou menos que desde essa época eu não larguei mais o lápis e a borracha. Mas, quando eu já era adolescente, todo o meu processo de começar a desenhar foi ficando cada vez mais complexo, ainda mais com as redes sociais. Eu sentia uma pressão maior em lidar com o papel em branco e eu queria que já saísse perfeito em pouco tempo. Automaticamente, eu já me comparava com os artistas gringos que eram muito mais experientes que eu. E atualmente, sei lá, uns anos recentes, eu entendo que esses artistas gringos eles estudaram muito mais que eu e há muito mais tempo. Têm altas experiências em suas áreas de trabalho e estudo, e por isso que eu não deveria me comparar com esses outros artistas, mas eu devia olhar para o meu próprio passado e comparar os meus primeiros estudos com os meus atuais. Mais pra frente, eu aprendi com a minha mãe, que também desenhava, um jeitinho de desenhar uns personagens que eu gostava, só que por diversão mesmo. Eu usava papel vegetal. De uma certa forma errada, porque mais pra frente isso ia me trazer um vício difícil de contornar. Só que mais pra frente eu explico melhor sobre ele. Mas vem cá, e você? Quando você vai começar a desenhar algo do zero, seja com lápis, caneta, naquela folha em branco, seja no sketchbook, numa folha sulfite, no Photoshop, num software para suas artes digitais, o que você sente? O que você pensa? Quais são os tipos de pensamentos que passam na sua cabeça durante esse processo todo? E outra, como que você lida com esses pensamentos, esses sentimentos? Vocês já pararam para pensar nessa parte do processo? Deixa aí nos comentários, vamos ver o que a galera sente, o que cada um consegue identificar para a gente ter uma base de como cada um se identifica nesse processo. Pode ser? Mas então, lembra que lá atrás eu aprendi a desenhar de um jeitinho específico com a minha mãe desenhista, focando apenas em me divertir? Então, eu aprendi na prática copiando. Algumas poucas coisas eu realmente copiava observando. E boa parte das outras coisas eu fazia copiando, fazendo decalque com papel vegetal. Até porque foi assim que a minha mãe, que também era desenhista de estampas, me ensinou a trabalhar com papel vegetal, uma das ferramentas de trabalho que se usava bastante nos anos 90, além do papel carbono. Já na internet, boa parte da galera artística conhece esse termo decalque como o famoso tracing, que ambos são a mesma coisa, só que eles só estão em línguas diferentes. E já eu explico direitinho o que seria esse processo tão polêmico que a galera da internet surta. Sério, sempre surta. Quando entra esse assunto em alguns grupos no Facebook, sempre dá problema. Mas eu explico direitinho pra vocês. Pensa comigo. A gente já começa a desenhar quando criança, ou quando adolescente, ou até mesmo quando a gente é adulto. A gente sempre começa copiando o que a gente gosta. A gente copia o resultado, ou seja, a arte pronta, que convenhamos, foi alguém que fez, certo? Seja pela técnica de observação ou fazendo os decalques, que é o famoso tracing. A galera que gosta de anime, ou seja, aqueles desenhos asiáticos que possuem traços mais simples, com muitas aspas, personagens da Disney, da Looney Tunes, estilos
mais cartonizados ou até um pouco de um semi-realista, que é quando a galera faz autorretrato, seja de parente, seja de amigo, seja o próprio autorretrato para treinar e tudo mais. São alguns dos tópicos que são encontrados muito facilmente nesses grupos de Facebook que tem uma galerinha mais amadora, que começa a desenhar e que gostam e tem se aventurado bastante nessa de estudar sozinho e tudo mais. E quando você começa a desenhar e quer postar nas redes sociais, boa parte vão para esses grupos existentes nas redes sociais. Claro que também eles postam nas próprias redes, né? Além desses grupos daí que eu tô dando só um exemplo. Mas vamos lembrar de uns detalhes importantes dentro da nossa relação à história da arte. A cópia sempre existiu no processo, não apenas como uma parte a ser superada, mas como uma fase inicial do aprendizado, como ferramenta para ampliação do processo e da produção. O Van Gogh, por exemplo, não seguia a sistematização de uma escola porque ele não conseguiu se adaptar. Então ele meio que se tornou um autodidata. Ele criou para si mesmo um verdadeiro programa de formação em artes que envolvia desde os estudos manuais até a atividade tradicional de copiar quadros de grandes mestres como Millet, Breton, Brion e outros. Existia também o processo da câmera escura, que Caravaggio, Velázquez, Vermeer, Ingres e Van Eyck usavam bastante, que quando não existia ainda o nosso projetor de vídeos e imagens, eles dependiam da câmera escura. E basicamente era um conjunto de lentes e espelhos que eles conseguiam decalcar o desenho sobre as suas telas. Então a cópia estava muito presente dentro da arte. Só que o que eu quero reforçar aqui no vídeo é a forma que você copia para você conseguir estudar e se desenvolver melhor. Boa parte desse público inicial começa de forma autodidata. Depende de duas formas: pela curiosidade em entender como as formas foram construídas, querendo entender cada parte de forma lenta, ou pela ansiedade em querer desenhar aquilo de que você gosta muito, tipo os personagens, as suas poses, mas como uma forma de se satisfazer internamente e se sentir orgulhoso pelo que você alcançou. Igual você desenhar literalmente o seu personagem que você gosta bastante, e você consegue isso desenhando por cima, né? Fazendo um decalque ou tracing, seja com papel sulfite, seja com papel vegetal, papel carbono, ou também da forma digital, justamente desenhando por cima das estruturas e de uma forma rápida para resolver esse seu problema, usando justamente o decalque, que seria basicamente o ato de desenhar por cima sem trabalhar as estruturas e as formas para fazer um rosto, um corpo, por exemplo. Então essas duas formas são completamente diferentes de resolver um problema e finalidades diferentes. Porém, o uso do tracing serve como um péssimo atalho e até como um vício em agilizar todo o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem de desenho, sem ter que trabalhar com as estruturas, que sim, é um processo lento de estudos e ainda faz parte do seu aprendizado. Logo, essa ilusão de acelerar o processo, ele muito mais te atrasa do que te ajuda com o tempo. Criar cada parte de um rosto, por exemplo, para que fique proporcional e com a estrutura correta, leva tempo e prática até você conseguir desenhá-lo sem as bases e as medidas. Tudo é um processo e, novamente, faz parte do seu tempo. Com a experiência e a repetição, você acaba nem usando mais essas bases, já podendo desenhar direitinho. Mas os espertinhos que gostam de usar o decalque para tudo como um atalho é que saiam perdendo. E muito. O tempo que você usa esse atalho do tracing, você poderia ainda estar estudando e aprimorando tudo no seu tempo. Ter que parar com esse vício de usar o decalque em tudo que você faz e tentar voltar para o começo na velocidade ideal para os estudos é uma forma de você se atrasar muito mais e vai ser super prejudicial a longo prazo. É muito fácil identificar um desenho que foi usado completamente em um decalque. Naturalmente, ele não tem uma proporção e uma composição que conversam entre si, porque os traços ficam muito desconexos. Desenhar os contornos diretamente de uma fotografia ou algo pronto, um desenho, qualquer outra coisa, não vai fazer com que o seu desenho fique nota 10, porque você precisa entender como a estrutura do desenho funciona,
como construir para poder desconstruir e fazer ficar claro, seja pela perspectiva ou pela composição. Além de conseguir também entender o jogo de luz e sombra que vai ser feito numa pintura. Se nada disso tiver, seus trabalhos vão estar com uma proporção ruim, vão ter traços perdidos na composição, sem um acabamento correto, além de que artistas que usam desse atalho geralmente ficam muito mais ansiosos em querer terminar e que fiquem perfeitos logo de primeira, não se permitindo errar, porque eles se acostumaram com um tempo que não é real para construir algo do zero. E lembrando que quando eu falo de tracing, de decalque, a gente está falando do contorno, do traço, e não da pintura. A pessoa pode fazer um trabalho relativamente ok, fazendo um tracing, depois ter uma pintura boa também, mas esse desenho vai continuar sem estrutura e vai continuar com traços desconexos. E é muito visível isso. Na questão da memória muscular, ou seja, tudo que o cérebro interpreta e retoma em forma de estímulo para suas mãos, braços poderem reproduzir o que ele está vendo, desenhar seu estudo por meio das estruturas, pedacinho de pedacinho, é muito bom para o seu cérebro entender cada parte. E isso facilita para quando você vai desenhar esses outros elementos e até quando for trabalhar os volumes, jogos de valores durante todo o processo de pintura. Daí, quando você faz o uso do tracing, é praticamente todo um elemento sem esses pedaços das estruturas como quebra-cabeça, como se fosse uma camada só. E isso não te ajuda a entender de nenhuma estrutura para você tentar explicar para o cérebro exatamente o que você vai fazer. Isso dificulta muito, fica muito simplificado. Beleza, agora deixa eu explicar para vocês o que é tracing ou decalque. É a mesma coisa. É justamente quando você usa uma arte ou fotografia de outro artista, ou seja, esse trabalho, essa fotografia desse outro artista já tem seus direitos autorais e é protegido. E esse trabalho, essa fotografia já está pronta. E aí você vai passar o traço por cima, criando assim um contorno e conseguindo uma imagem pronta, entre aspas, para você poder copiar literalmente a sua base, justamente para fins de plágio. Ou seja, você vai copiar aquela base que não é pertencente diretamente a você. E antes que eu esqueça, a gente está falando sobre traço, contorno no desenho, a forma em si, não é a pintura. A pintura já é outro assunto. E como dito antes, usar sempre o decalque cria um vício durante seus estudos. É ótimo você se sentir no controle do que você está fazendo, não é? Sentir que você consegue interpretar as formas de tudo e que desenha e tem a sensação de que nem precisa estudar todos esses elementos, essas perspectivas, essas composições, porque eu vou dar conta de deixar tudo igual dentro da minha base. Mas é aí que você se engana. Criando esse vício, toda hora que você for desenhar alguma coisa nova, você vai sempre ir atrás dessa mania para tentar resolver logo o seu problema, resolver o seu desenho de uma vez rápida, para você não ter que encarar a folha em branco, não ficar ansiosa. E aí tudo que você for desenhar, tudo que você for querer fazer vai depender do tracing. E isso daí mais te atrapalha do que te ajuda. É um vício, o vício não para, ele só cresce. Mas se você quiser levar da ilustração como algo sério para a sua vida trabalhando de alguma forma, o ideal seria abandonar essa prática antes que você crie um péssimo vício que te deixe ansioso, que te trave durante seus estudos. E convenhamos, é melhor você criar um hábito saudável de estudos do que esses vícios negativos, né não? E pois é, as redes sociais super incentivaram o uso dos decalques. Você precisa ter uma arte incrível, feita em pouco tempo para conseguir postar em um determinado horário, várias vezes ao dia ou da semana, e quem sabe, tentar viralizar, tentar ganhar seguidores, alguma coisa nessa vibe. E não é uma forma de se trabalhar ou melhorar seus estudos, é uma forma de você se auto-sabotar, porque você copia algo que não é seu e muita gente ainda fala que é. Zero sentido nisso, né? E isso também tem a ver com a questão de ajudar a inflar o ego, que ainda está sendo desenvolvido. E isso dá uma falsa sensação de eu sei tudo, não preciso melhorar em nada. Isso alia a várias pessoas te aplaudindo, incentivando a continuar com esse vício e com essa falsa ilusão do seu bom trabalho. E na real, isso mais te atrapalha do que te ajuda. Eu tenho um vídeo que fala justamente sobre isso.
Eu vou deixar linkado aí na parte de cima e embaixo no box de descrição, tá bom? Lidar com as frustrações durante o processo de estudo é uma coisa completamente normal, que faz parte da jornada artística e nem sempre é uma linha reta, mas sim uma montanha russa. Tem seus altos e baixos e é normal, faz parte. E também tem como trabalhá-los em terapia, além de que os artistas escolhem como lidar com essas frustrações também. Mas as frustrações que vêm junto com o uso do tracing, ele está intimamente ligado a se auto-sabotar, a inseguranças pessoais, dificuldades de lidar com críticas, ansiedades e outras coisas mais. Criar uma arte momentânea é legal, né? Boa parte das pessoas iniciantes que fazem isso, às vezes elas podem saber que fazem ou às vezes também não, em entender que isso é prejudicial. Pode até ser algo inconsciente, porque é algo que ela aprendeu desde sempre. E por não ter tido um professor, um mestre que te ensinou, que te corrigiu, que te direcionou, ela nunca deixou de fazer. Boa parte das vezes, quando você se auto-sabota, você não percebe, você vai no automático. E é um processo inconsciente, você só vai perceber se você lá estiver fazendo terapia e se você estiver prestando atenção nos mínimos detalhes de como você se comporta por vários outros motivos. Pessoas que se sabotam são conhecidas também como artistas sombra. Eu fiz exatamente um outro vídeo explicando justamente sobre isso. Eu vou deixar linkado aí em cima para você e também no link da descrição aí debaixo do nosso vídeo com os outros vídeos complementares. Geralmente, artistas assim, eles são movidos à síndrome do impostor, à insegurança, busca de aprovação, seja dos outros e dela mesma, dificuldades em lidar com críticas, autossabotagem e um monte de coleção de outras coisas. Às vezes o buraco pode ser muito mais embaixo. Às vezes a pessoa aprendeu a ser super crítica com ela mesma, pode até estagnar e não conseguir lidar mais com isso da melhor maneira. E como que ela faz para tampar esse vazio? Ela recorre ao tracing, ou decalque. E como desenhar lindamente algo temporário, a pessoa vai continuar fazendo isso sempre, para poder conseguir ter essa serotonina temporária. Porque, querendo ou não, tem ligação direta com o ego. Então, é como se desenhar sempre fosse como se fosse um carregador de pilha. Quanto mais você bota pilha para recarregar, quanto mais vezes você desenhar lindamente, você vai ter a sua serotonina também temporária. Faz todo sentido. E quem não gosta de se sentir minimamente aplaudido por algo incrivelmente bom, não é mesmo? Mas o melhor remédio mesmo é manter o seu ritmo e disciplina estudando. E eu sei que isso não é nada muito fácil, eu só tô falando a teoria. Tentar colocar isso em prática um pouquinho de cada vez já é um processo muito bom. E você buscar seus trabalhos antigos e comparar com os atuais, isso mesmo é um baita modo de nos incentivar a continuar a nadar. Caso te interesse, eu tenho alguns outros vídeos recentes aqui no canal que eu falo justamente sobre algumas frustrações. Não sei, talvez você pode ter passado por algo parecido, né? Vai que te ajuda a te dar uma luz. Vou deixar de novo os links embaixo aqui do vídeo, no box de descrição, é linkado aí no cantinho na parte de cima, tá bom? E daí, você vai me perguntar, Ana, e como saber como que é o certo para desenhar e não fazer o famoso tracing? Então, pensa aqui comigo. Observa literalmente como que eu tô montando esse rosto. Em um estudo, você vai trabalhar direto com a estrutura. Você vai ensinar para sua memória muscular, ou seja, você vai ensinar para o seu cérebro como que você vai fazer aquela forma para construir, seja por bloco, seja com alguns rascunhos bagunçados, seja como for, mas sem traçar por cima. No máximo, como eu fiz algumas vezes, desenhar por cima da própria referência impressa, só para eu entender como que o rosto é construído, para entender também o tamanho, a proporção. Assim eu consigo entender no meu rascunho como que ela vai ser feita. A gente tem sempre que lembrar que o nosso rascunho não precisa e não vai ser bonito. Tá tudo muito bem ele ser uma coisa horrorosa, mas que só você entende. Muito provavelmente ele vai sair feio mesmo, cheio de rabisqueira, cheio de risco, uma confuseira danada. Mas se você entende, tá ótimo. É justamente para você esboçar e entender a composição, se tem algo torto seguindo sua referência, se tem algo proporcional ou não.
Você precisa forçar o seu cérebro a pensar em como as estruturas funcionam separadas e juntas. Automaticamente você vai estudar anatomia, proporção, perspectiva e assim vai. Você vai pensando, seguindo o que você está observando e sendo consciente dos seus traços. O porquê de estar fazendo isso, o porquê de não fazer isso e assim vai. O tracing é sempre algo muito automático, que você vai fazendo sem pensar. Porque você está seguindo uma sombra, é muito fácil você seguir a sombra, ficar desenhando, você nem sabe o que você está fazendo ali na hora. E debaixo do seu papel sulfite, papel vegetal, debaixo da sua camada no digital, você só está seguindo um caminho que já está pronto. Quando você está aprendendo a fazer algo, você está criando uma nova estrutura, um novo caminho para poder seguir. E aí tudo vai fazer sentido. E aí eu tenho certeza que você ainda vai me perguntar, mas tem algumas profissões, tipos de artes que ainda usam o decalque. Isso aí não é fazer cópia? Sim, no processo da arte, da arquitetura, do design, sei lá, de outras áreas, é completamente comum usarmos do processo do tracing, ou do decalque, sei lá como você gosta de chamar. O decalque, se você usar ele de forma correta, realmente ele otimiza o tempo de trabalho ou estudo, mas ele não é um atalho para você fugir da resolução de uma estrutura que você precisa construir do zero. Isso daí é completamente um raciocínio diferente. Inclusive, tem uma parte aqui desse vídeo que depois que eu literalmente desenho o rosto no sketchbook seguindo as minhas proporções, eu uso o papel vegetal para repassar o meu próprio estudo para o papel de aquarela. Como a minha folha do sketchbook não é destacável, eu também não vou rasgar meu sketchbook, porque eu quero manter os meus estudos tudo junto, e também porque eu não tinha mesa de luz, nesse caso eu precisei do papel vegetal para poder fazer essa transferência. Deu um trabalhinho a mais, porque como eu precisei passar o grafite do lado do avesso também para poder repassar do lado certo, sem que ele espelhasse quando eu fosse decalcar no papel, eu precisei repassar o decalque umas 2, 3 vezes. Mas como eu já resolvi o meu problema, eu busquei uma referência para estudar a foto, que foi aquela foto impressa que ficou direto do meu lado, que eu fiquei riscando em cima para entender as proporções e consegui desenhar a proporção literalmente do meu lado. Eu desenhei do zero sem fazer decalque. E aí eu precisava tirar esse desenho do papel de sketchbook e passar para o papel de aquarela, porque nesse caso eu ia pintar com aquarela e eu precisava do papel específico. E eu também não posso fazer um estudo que eu vou rabiscar, que eu vou apagar várias vezes, porque a textura do papel de aquarela fica muito machucada. Por isso que eu preciso fazer especificamente no papel para desenho e depois repassar para o papel de aquarela. Nesse caso, eu fiz literalmente um decalque do meu próprio estudo. Ou seja, eu não fiz cópia de trabalho de ninguém, usei apenas como referência para estudo, estudando na observação, criando estrutura, me forçando a pensar e a entender o que eu estava fazendo. Até porque ninguém desenha nada da memória do além, a gente sempre vai precisar de referências para estudos pessoais. Inclusive, por exemplo, se você que trabalha com arte digital, e aí às vezes você seleciona um pedaço do que você está desenhando e dá um Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar, para você não ter que desenhar, sei lá, o outro lado, espelha, para poder ajudar e otimizar seu trabalho, a questão do decalque é praticamente a mesma coisa. Isso te ajuda no processo do seu trabalho, até porque você não está focando nessa questão, você só quer agilizar, mas está seguindo com o processo de estudo, entendeu? É o mesmo raciocínio. Eu listei mais ou menos aqui algumas opções de áreas e atividades do nosso dia a dia que a gente usa do decalque. E isso facilita muito o nosso trabalho para quando a gente precisa renovar o estudo que a gente está fazendo e passar para algum outro tipo de material, seja a parte digital ou seja a parte tradicional. Por exemplo, a mesa de luz é um ótimo exemplo de decalque. Papel vegetal para replicar padrões de estampa. Imagina um azulejo. Se você cria um módulo naquele azulejo e precisa replicar ele umas 3 vezes para dar o padrão completo, você pode usar um papel vegetal e ficar carimbando em volta para montar o seu rapport, no seu padrão. Inclusive, eu já fiz muito isso na época da faculdade. Retroprojeção, para reduzir em escala algum desenho da sua autoria, para fazer marcação em quadro, em paredes, em murais, que não expliquei antes, que os pintores usavam a câmera escura.
Tem também a colagem, você pode criar uma composição com diversas imagens para desenhar e depois pintar por cima, para te ajudar a entender como que tudo aquilo vai funcionar melhor. Você precisa decalcar alguns pontos estratégicos para você conseguir aquarelar um pet, fazer uma paisagem, entender melhor como a luz e a sombra funcionam em retratos. A galera de arquitetura, de design de interiores usam bastante para reproduzir plantas, então eles vivem direto com papel vegetal, papel manteiga. A galera que gosta de fazer monotipia, que são impressões com tinta óleo, inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu uso monotipia, que é justamente naquele vídeo que eu conto a história do meu pseudônimo Ana Blue Artwork. Existe também a cianotipia, que é parente da monotipia. São impressões que eles usam bastante para fotografia, mas ele é especificamente em tons de ciano. A galera da tatuagem usa bastante decalque. A galera que faz modelagem 3D. O meu irmão, ele trabalha com modelagem 3D e eu estava justamente conversando com ele sobre esse assunto. E ele comentou que a galera que faz concept nos trabalhos de modelagem, eles gostam bastante de usar um tipo de decalque dentro do começo desse concept para poder criar experimentações antes de avançar para qualquer projeto. Então, o decalque está presente muito dentro do nosso trabalho como artista, como designer, como arquiteto, como modelista 3D, em várias áreas. Mas o decalque está aí para ajudar no seu trabalho, otimizar, para que facilite o processo do seu trabalho e não o resultado final. Ele não serve para você copiar o negócio pronto, para você já ter o seu negócio pronto, para você já resolver seu problema e, nossa, você sabe desenhar incrivelmente bem. Não. Saber desenhar incrivelmente bem é uma jornada longa, de muito estudo, que leva tempo, dedicação, disciplina e treino. O Caravaggio, por exemplo, ele usava a técnica de câmara escura, como eu mencionei lá no começo do vídeo, assim como tantos outros artistas históricos, justamente para otimizar tempo, não para mascarar ou compensar uma deficiência na técnica deles. Como essa parte do processo não é seu foco, eles usam essa parte para acelerar o processo. Agora, entendendo melhor sobre o que é tracing, como ele é prejudicial para você que está no início de seus estudos na área da arte, ou no meio, mas que talvez se sinta empacado e quer usar do tracing para ver se agiliza um pouquinho, para sair dessa sensação de demora muito o meu trabalho, para melhorar mais ainda, demora muito para crescer pelas redes sociais, criar um público que talvez goste do meu trabalho e que queira me acompanhar, e demora muito mais para tentar ser viral nas redes como fulano, ciclano e beltrano, porque eu sei que essa é a atual sensação de participar das redes sociais recentemente, e é uma das coisas que eu observo bastante nos grupos artísticos do Facebook. Além de nós, artistas, sermos obrigados a entender um pouco sobre redes sociais, marketing digital, que sim, é um saco. Mas é preciso, assim como também é bom entender sobre parte financeira, direitos autorais e outras burocracias, era algo que acompanhava bastante em ver os desânimos dos artistas com alguns exemplos aleatórios que eu já vi acontecer. Ah, mas fulano tem uma conta de desenhos que boa parte são sem personalidade, ou insira aqui qualquer outro adjetivo para desmerecer a arte do artista. Ou boa parte são cópias de sei lá quem, usa uma legenda e umas frases motivacionais e simplesmente viraliza. Como é que pode isso? Ou ciclano pega fotos de pessoas no Pinterest, faz trace usando vetor e usa com frases motivacionais e bomba nas redes. Eu faço isso e não acontece nem metade. Ou também, Beltrano faz intervenção em fotos com iPad, com vetor, sei lá, qual técnica e tem 1 trilhão de seguidores, parece que ele vive disso. Ou também, esse outro exemplo, fulana vende seu trabalho fazendo tracing de outros artistas, trabalha com marcas grandes, faz publis e sei lá mais o que. Boa parte dessas minhas observações, desses exemplos e de acontecimentos frequentes em grupos artísticos do Facebook, além de threads de Twitter desmerecendo trabalhos de artistas gringos do TikTok que têm objetivos e posicionamentos completamente diferentes do que a gente está acostumado, aparece de monte.
e parece que são o que mais desmotivam boa parte desses artistas. E sim, eu sei que ultimamente está desumano e insustentável tentar dar conta de várias dessas redes sociais. Tentar crescer em alguma delas ao mesmo tempo para ver se pelo menos a gente consegue crescer em várias outras redes e tentar fazer com que esses algoritmos façam seu trabalho decentemente e a gente possa fazer o nosso trabalho de alguma maneira. Eu, particularmente, estou super cansada das redes sociais. Eu não tenho usado como antes. Eu tenho filtrado bastante e tenho reanalisado e repensado na forma de como eu as uso e como eu quero usá-las. As redes estão cada vez piores, assim como o Instagram, que está deixando todo mundo desestimulado a usar. Cada vez mais, elas exigem muito mais da gente. Os seguidores, as curtidas, visualizações nunca nos pertenceram. Elas são exclusivamente propriedade das redes sociais. Eu tenho tentado pensar assim para não ficar tão dependente delas e não me deixar diminuir e desmerecer meu trabalho. O mix de frustração, raiva, insegurança e muito provável um combo com uma síndrome de impostor vão aparecer bem nessas horas. Eu sei que você também vai querer tentar copiar o que esses artistas gringos ou não, estão fazendo para ver se também consegue crescer e viralizar como eles. Eu conheço, inclusive, uma galera que simplesmente não tem foco nenhum, que não conhece as próprias referências e simplesmente sai dando tiro para tudo quanto é lado, deixando as suas redes e até seu portfólio bem confuso. Pode acontecer de, uma pessoa aleatória que gostou de algum trabalho seu em específico ou de algo que você argumentou em alguma outra rede, vai dar uma buscada para conhecer e entender quem é mais você. Ela entra nas suas redes para conhecer o que você faz e acaba encontrando uma feira com uma mistura de vários assuntos que não se conversam. E isso pode até deixar seu possível público perdido e atordoado. Se você parar para pensar, seguindo essa estratégia, você está literalmente facilitando com que ela deixe de querer conhecer o seu trabalho. E isso tudo só te ajuda a perder sua essência, sua personalidade e seu DNA. Nem sempre sair atirando para todos os lados, tentar fazer um trabalho baseado em artes que, sem querer, viralizaram, vai fazer com que o seu trabalho também viralize, que você também tenha a mesma quantidade ou uma quantidade razoável de seguidores e curtidas. É muito relativo. E é como eu sempre falo aqui pelo canal, copiar resultados de alguém, seja por tracing, que é como a gente está conversando no tema de hoje, não vai te transformar na pessoa, não vai te transformar no estilo do artista e muito menos na personalidade que foi expressada em um trabalho. Eu lembro de ver muito artista copiando estilo de artistas gringos, que na hora que você bate o olho, você jura que é de tal artista. Mas aí quando você vai ver, não é. É de algum outro artista que copia e está sempre produzindo o mesmo estilo e acaba sendo uma das estratégias que ele encontrou para tentar crescer nas redes. E aí isso vira outro vício. E eu sei também que vocês vão me questionar com mas nenhum estilo é patenteado e nenhum artista devia estar reclamando disso. Só mostra que o estilo que o artista X usa é bom e outras pessoas gostam, como também. O estilo não é patenteado e não é marca registrada de ninguém. Então não faz sentido nenhum você ficar aí reclamando. Talvez as referências possam ser a mesma. E assim vai. Essa outra discussão também é imensa. E eu acredito que não tenha nenhum fim, nenhuma regra. Eu, pessoalmente, acredito que, sim, você e Ciclano podem ter referências parecidas ou até iguais, mas isso não vai ter um resultado igual. Podem ter elementos similares, mas concorda que cada pessoa tem uma personalidade diferente? O estilo de um trabalho é literalmente como a sua personalidade é traduzida no seu trabalho. Quando a gente usa a cópia como ferramenta de estudo, é para estudarmos o processo de uma arte, entender como ela foi estruturada, como ela foi desenvolvida, por que a composição é X e não Y, por que o artista Y não fez de tal forma, por que tal cor não foi usada ali, entender como o artista lidou com o erro e como ele chegou na solução do seu problema. Além de ser uma forma curiosa da gente se questionar o porquê das coisas na prática. A nossa resposta sempre vai estar no processo. Boa parte das pessoas, seja pela rapidez das redes sociais, por ansiedade, qualquer outro motivo,
boa parte já pula sempre para as consequências, ou seja, para o resultado. O resultado pode ser vários, mas como você chegou nesse resultado? Realmente, é muito fácil copiar o resultado de um artista, de um fotógrafo, sei lá, qualquer outro tipo de área, qualquer outro tipo de pessoa, porque já foi pesquisado, já foi praticado, já foi experimentado, e depois vir falar que tudo que você fez ali era seu e era original, para quem sabe, cair na graça do algoritmo das redes sociais e vai que viraliza, eu tô feito? Legal, pode até viralizar ou não, mas você tá feliz com o seu processo? Isso te acrescenta em algo? Isso traduz quem é você? E não, antes que falem, nada é original. Nós aprendemos tudo na vida na base do copia e repete, com os erros e com os acertos. Em todas as áreas da nossa vida, seja artística, escola, trabalho, pessoal, tudo. Querer atalhos para crescer, fugindo da ética, respeito com outros artistas, até com você mesmo, é algo que vale a pena? Eu deixo aqui essa reflexão.